Vamos estar falando aí um pouco a respeito do rei Ezequias, né? Foi o melhor rei em Judá. O melhor rei depois do reino dividido, o reino de Israel, o povo de Deus. Era um reino unificado até Salomão. Então, teve primeiramente o rei Saul, o rei Davi, depois o rei Salomão, ainda tinha um reino unificado. Por conta da desobediência e idolatria de Salomão, Deus então resolve tirar o reino das mãos do filho de Salomão, mas não totalmente. Tira uma parte, então divide o reino em dois. Aí vai ficar o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul, Judá, o reino do norte, Israel. E no reinado ali, no reino do sul, Ezequias foi o melhor rei que teve. Foi Ezequias. Nós vamos aqui aprender um pouco a respeito do rei Ezequias e também tirar algumas lições para as nossas vidas. Então, Segundas Reis, capítulo 18, versículo 1 ao 7, diz assim: No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos do Senhor, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Nesse período aí, o rei da Síria, ele fez uma investida contra o reino do norte, o reino de Israel, e venceu e os levou como prisioneiros, levou-os cativos para a sua terra. Tentou fazer uma investida também no reino do sul, reino de Judá, onde Ezequias era o rei, mas não obteve sucesso. Nós vamos ver isso aqui. E diz aí justamente que Ezequias foi o melhor rei de Judá. Ezequias era filho do rei Acais. Sua mãe se chamava Abi. E você vai ver que no versículo 2 diz que Ezequias começou a reinar com 25 anos e reinou durante 29 anos no reinado ali de Judá, na cidade de Jerusalém. No versículo 3 vai dizer que Ezequias fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera o rei Davi, o seu antepassado. Aí usa o termo seu pai, mas está se referindo à descendência de Davi, o seu antepassado, né? Que ele era mesmo filho de Acais, o rei Acais. Ezequias foi um bom rei, um excelente rei, o melhor de Judá. Mas infelizmente o seu pai foi um rei mau e idólatra. Você vai ver isso aí 2 capítulos antes, 2 Reis capítulo 16, você vai ver a história do rei Acais, pai do rei Ezequias, que era um rei mau e um rei idólatra. Levou todo o povo de Israel, o povo de Judá ali, a idolatria. Ele chegou a queimar o seu próprio filho como sacrifício a outros deuses, a deuses pagãos. E um dado interessante que eu estava aqui analisando é que o rei Ezequias, ele vai ser o pai, ele é também pai de Manassés, do rei Manassés. Você vai ver que tanto o pai dele como o filho foram péssimos reis em Judá. Manassés é considerado o pior rei de Judá, filho justamente do rei Ezequias. E tem um ditado que a gente sempre ouve às vezes, né, de vez em quando, que filho de peixe, peixinho é. Mas na verdade nem sempre é. Nem sempre é. Por via de regra deveria seguir o exemplo do pai, dos pais, né? Mas nem sempre. Ezequias, por exemplo, graças a Deus, não seguiu o péssimo exemplo de seu pai, o rei Acais, que foi um rei mau, um rei ruim, péssimo, idólatra, levou todo o povo de Deus à idolatria.
Mas também o filho de Ezequias, Manassés, ele também não vai seguir o exemplo de seu pai, o rei Ezequias. E vai se tornar um rei pior do que o seu avô Acais. Então você vê aí Ezequias no meio entre o pai e o filho, sendo dois reis péssimos, ruins. Manassés sendo considerado o pior rei do reino de Judá. Queimou também seu filho como sacrifício a outros deuses, né? E Ezequias sendo um bom rei, um excelente rei. E às vezes pode acontecer justamente o contrário daquilo que queremos, daquilo que nós somos para os nossos filhos. Mas nós devemos entender que, por via de regra, né, na sua maioria, os filhos sempre irão seguir o exemplo de seus pais. Sempre irão seguir os passos de seus pais, dos seus genitores, por via de regra. Vai ter casos que não, como nós acabamos de ver aí, né? Graças a Deus que Ezequias não seguiu o exemplo do pai, foi um pai ruim, desobediente. Mas também Manassés, que deveria seguir o seu exemplo, o exemplo de Ezequias também não seguiu, que era um pai excelente, o melhor rei que houve ali em Judá, e o filho foi o pior que existiu no reino de Judá. Mas o fato é que nós devemos cumprir o que diz a palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus diz em Provérbios 22, versículo 6? Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Nós devemos ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Claro, o caminho do bem. Infelizmente tem pais que ensinam a criança no caminho mal, porque é o que ele sabe fazer. Mas a Bíblia aqui está dizendo que nós devemos ensinar o caminho que ela deve andar, o caminho que nós cristãos, aqui está falando para o povo de Deus, para os filhos de Deus, que devem ensinar às suas crianças o caminho que ela deve andar, porque ainda quando for velho, não se desviará dele. Por mais que ela venha experimentar lá alguma coisa no mundo, mas se você ensinou desde criança, enraizou, inculcou ali na criança o verdadeiro caminho de servir a Deus, mesmo que ela experimente alguma coisa lá, dificilmente ela vai se desviar, ela vai voltar para o caminho novamente. Tem algumas exceções, né? Então Ezequias, ele acaba com a idolatria ali no reino de Judá, que o pai tinha constituído. E vai dizer justamente no versículo 4, 2 Reis 18, versículo 4, que ele removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. Neustã quer dizer serpente de bronze, serpente de cobre. E foi uma serpente que Deus mandou Moisés realmente fazer e colocar pendurada no madeiro, para que todos aqueles que fossem mordidos por cobras venenosas não morressem ao olhar para aquela cobra de bronze que estava levantada ali em uma haste, no meio do deserto. O povo começou a reclamar demais contra Deus, contra Moisés, e Deus os castigou ali colocando serpentes venenosas no meio do povo, e muitos estavam morrendo, muitos. O povo se arrepende, clama pela misericórdia de Deus, e Deus manda o socorro para eles, mas Deus não tirou as cobras, as serpentes do meio do povo. Nós falamos isso aqui, a respeito disso aqui em uma outra pregação, que Deus não tirou do meio deles o problema. Eles pediram que tirasse as cobras, mas Deus colocou a solução do problema. Não tirou, não retirou o problema do meio deles, mas colocou a solução do problema lá. As cobras continuaram no meio deles, as cobras venenosas, mas todo aquele que fosse mordido e olhasse para a serpente que foi levantada no meio do deserto ali, em uma haste, em um madeiro, seria curado. E ali o povo já estava, nesses dias aí, até chegar os dias do rei Ezequias, né, passados já séculos, o povo ainda já estava adorando essa serpente. Essa serpente que Deus mandou Moisés levantar lá no deserto, serpente de bronze em uma haste. E ele vai então e destrói totalmente, faz em pedaços essa serpente de bronze levantada por Moisés, a mando de Deus, lá no deserto. E nós vamos ver aqui que Senaqueribe, o rei da Síria, ele, nesse mesmo tempo aí do rei Ezequias, ele tomou a Israel, o reino do norte, e agora estava tentando tomar o reino do sul, que era Judá, onde Ezequias era o rei.
E ele faz investidas ali e ele toma todas as cidades. Você vai ver isso aí no versículo 13, 2 Reis 18, versículo 13. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. E o comandante do rei da Síria, Rabsaqué, ele vai fazer uma afronta a Ezequias nesse momento aí, ao rei Ezequias. E não somente ao rei Ezequias, mas também ao Senhor. Olha só a afronta que ele vai fazer aqui para o rei Ezequias e também para o Deus do rei Ezequias. No versículo 28 em diante ele diz assim, Rabsaqué: Então Rabsaqué se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: Ouvi as palavras do sumo rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: O Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não vos deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: Fazei as pazes comigo, e vinde para mim, e comei, cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal, terra de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo: O Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sevarfaim, Ena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são, dentre todos os deuses deste país, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? Calou-se, porém, o povo e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei, que não lhe respondesses. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo Sebna, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com Ezequias, com suas vestes rasgadas, e lhe referiram as palavras de Rabsaqué. Qual foi a reação ali, querido, de Ezequias nesse momento? Diante dessa afronta ali do comandante do rei da Síria, Rabsaqué. Ezequias, nesse momento, ele vai buscar o Senhor. Ele vai buscar a Deus através do profeta Isaías. E olha o que diz aqui no capítulo 19, 2 Reis 19, versículo 1 e 2, diz assim: Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim o mordomo, a Sebna o escrivão e os anciãos de sacerdotes cobertos de pano de saco ao profeta Isaías, filho de Amós. E aí vem a resposta de Deus através do profeta Isaías para Ezequiel, no versículo 6 e 7 do capítulo 19. Isaías então lhe disse: Dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: Não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Aí vem a sentença de Deus sobre aqueles comandantes do exército do rei da Síria. Aí o rei da Síria, Senaqueribe, ele vai depois enviar uma outra carta, a Ezequias, ao rei Ezequias, afrontando o rei Ezequias e afrontando também a Deus, o Deus do rei Ezequias. E a carta vai ser, eu não vou ler aqui agora, mas vai ser semelhante, você pode estar conferindo isso aí em 2 Reis capítulo 19, vai ser semelhante ao que Rabsaqué, seu comandante, havia dito também ali naqueles dias, naquele momento, para Ezequias. Mas interessante a reação novamente de Ezequias, queridos. Qual foi a reação de Ezequias? Ezequias, então, ele vai orar ao Senhor. Por que eu estou chamando a atenção aqui da reação de Ezequias? Porque Ezequias foi um excelente rei diante de Deus. Ele andava de forma reta perante o Senhor. Ele poderia ficar questionando, até mesmo o próprio Deus, né? Por que está acontecendo isso comigo?
Por que Deus está permitindo tudo isso? E poderia começar a reclamar, poderia começar a questionar, poderia começar a murmurar, poderia ficar bravo, né? Irado. Por quê? Por que isso? Por que daquilo? Meu irmão, questione a Deus não. Você pode estar sendo atacado por todos os lados, você pode estar passando pelo problema que for. Não caia nessa besteira de estar questionando, de murmurar, de estar aí reclamando. Simplesmente coloque os joelhos no chão e ore ao Senhor. Clame pelo Senhor. Busque a presença do Senhor como fez o rei Ezequias. Olha só a oração que, depois dessa segunda afronta, que o rei Senaqueribe, rei da Síria, fez a Ezequias, mandando uma carta com a mesma afronta ali do seu comandante Rabsaqué. Olha só a oração de Ezequias aqui, já no versículo 14 do capítulo 19 de 2 Reis. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo. Então ele estende a carta, mostrando assim a carta para o Senhor, e ele ora ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina ao Senhor o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e as suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos humanas. Madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. E Ezequias faz essa oração a Deus, queridos. E é neste momento aí que Ezequias vence a guerra. Não foi por violência, por força física que ele partiu logo para cima, porque ele poderia. Aí às vezes a pessoa fala assim, mas ele não tinha outro meio, outro recurso, ele só tinha que recorrer a Deus mesmo. Mas veja, tinha nações ali que quando recebiam essa informação, essa ameaça, essa afronta de que vinha um ataque contra ela, ou estava vindo um exército contra aquela nação, eles buscavam ajuda nas nações vizinhas, para que se aliassem para lutar contra aquela nação que estava vindo para destruí-la. E assim sucessivamente, quando a outra precisava, se aliavam também para um ajudar o outro ali, e uniam forças para lutar contra um inimigo maior. Às vezes faziam isso. Mas Ezequias, em momento nenhum, passou na cabeça dele ele buscar ajuda em uma outra nação para se aliar a ele contra o rei Senaqueribe, o rei da Síria. Ele simplesmente se direcionou logo ao Senhor. Ele era temente a Deus. Ele confiava no Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, nós sabemos que tem cristãos que não exercem a sua fé, queridos, no Senhor, em Deus. Diante do primeiro obstáculo, diante do primeiro problema que está vindo contra ele ali, ele, ao invés de recorrer logo ao Senhor, ele vai buscar outros recursos humanos, recursos aqui ou ali. Às vezes a pessoa sofre uma ameaça de perda de emprego, ao invés de colocar o joelho no chão, entregar na mão de Deus, buscar ao Senhor, nem lembra de estar orando naquele momento e vai buscar um socorro em pessoas. Pessoas que têm um cargo, pessoas que têm um status que poderá evitar aquela demissão dela. Acho que por último, ela pode até lembrar de orar ao Senhor, mas o primeiro, de primeira ela vai logo atrás de algum outro tipo de ajuda, alguma outra tipo de ajuda. Vai logo atrás de alguém. E às vezes até na medicina acontece isso, né? Diante de uma enfermidade, quando você recebe aquela notícia de uma enfermidade, causa aquele impacto em você, e você já parte para buscar recursos humanos, o melhor médico, o que tem de melhor na medicina para oferecer. Você confia no plano que você tem, você confia no dinheiro que está guardado,
Eu vou lutar contra essa doença, eu vou lutar contra essa enfermidade. Querido, antes de tudo isso, lembre de fazer o que Ezequias fez. Coloque o seu problema, coloque a sua situação, coloque, seja o que for, sua enfermidade, seja o que for, coloque primeiramente diante do Senhor. E Deus vai conduzir todas as coisas. Se for para você ter uma intervenção na medicina para que seja curado, Deus vai agir através da medicina, mas coloque tudo primeiramente nas mãos do Senhor. E Ele vai dirigir, Ele vai conduzir todas as coisas. E às vezes, muitos cristãos esquecem disso, né? Confiam nas suas amizades, confiam nos seus planos de saúde, confiam nos seus dinheiros. E, por último, é que às vezes ainda vai confiar em Deus. Coloca tudo isso às vezes em primeiro lugar. Então a gente tira isso aqui como exemplo na vida do rei Ezequias. Ao ser afrontado, ele busca a Deus. E é nesse momento que ele ganha a batalha. Porque Deus diz, vai, porque a vitória é tua. Ele não partiu logo para a guerra sem consultar a Deus. Ele não partiu para a batalha sem consultar a Deus. Ele primeiro consultou a Deus. Quando Deus deu a vitória, ele foi tranquilo. Ele já foi vitorioso, queridos. Foi fácil. Ele já foi vitorioso. Em Efésios 6, versículo 12, diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Diz assim, Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra o ser humano, não é contra as pessoas, entende? Quando diz aqui que não é contra o sangue e a carne, você não tem que se levantar como inimigo para guerrear contra pessoas, para guerrear contra o seu semelhante. Então, aqui está dizendo que a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É na oração que você vai vencer uma luta. É na oração que você vai vencer um problema. Claro, você tem que ter uma vida com Deus. Eu não estou falando daqueles que vivem no pecado e credibiliza toda essa vitória só apenas em uma oração. Não. A sua oração vai ter força, sua oração vai ter poder diante de Deus, vai ser ouvida, mas você precisa ter uma vida com Ele, precisa ter uma vida com Deus. E não adianta nada você se colocar diante de Deus em oração, passar até uma noite inteira orando, ir para lugares desertos orar, se você vive uma vida no pecado. A gente está falando aqui do cristão que procura ter vida com Deus, tá certo? Então é nesse momento que nós iremos vencer todas as nossas lutas, sem precisarmos estar usando de violência, força física. Deus vai nos dar a vitória. Deus vai lhe dar a vitória. Basta que você se coloque diante dele. Coloque em ordem a tua casa, como Ezequias ouviu lá adiante, que fosse colocado em ordem a sua casa. Coloque em ordem. Se arrependa de algum pecado, se arrependa de alguma coisa que você esteja fazendo que esteja agradando a Deus. Clame pelo Senhor. E é nesse momento aí que Deus vai te dar a vitória. Vencemos as nossas lutas internas e também as lutas externas quando nós buscamos ao Senhor, meu irmão. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia vai dizer ali que ela sofreu com aquele fluxo de sangue, aquela hemorragia durante 12 anos. Não foi um ano, não foi 2 anos, não foram só 6 meses. Foram 12 anos sofrendo. E a Bíblia vai registrar também que ela gastou todos os seus haveres, gastou todo o seu dinheiro, gastou tudo que ela tinha com os médicos. E a Bíblia vai dizer que ela ia de mal a pior. Ela não melhorou nem um pouquinho, pelo contrário, só piorava. A situação ia de mal a pior na vida daquela mulher. Mas aí ela ouviu falar de Jesus. Jesus estava ali, passando. E ela encheu o coração dela de fé e falou, tão somente se eu tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. E ela foi e fez isso, querido. O que é que a gente aprende aqui? Que há coisas, há situações e há problemas nas nossas vidas. Você pode ter o dinheiro que for, você pode ter a influência que for no meio que você tiver, só Deus vai te dar a solução. Essa mulher tinha dinheiro, gastou durante 12 anos com os médicos, talvez com os melhores médicos, mas não teve a solução do seu problema. Claro que vai ter problemas que Deus, através da medicina, vai lhe dar a cura. Deus, através de pessoas, vai resolver aquela situação. Mas existem problemas em nossas vidas que Deus quer ter um relacionamento direto
conosco, entre nós e ele. E foi o caso dessa mulher. Não adiantou ela ter o dinheiro que tinha, não adiantou ela ter recorrido à medicina, aos médicos. Tudo que ela gastou, a Bíblia vai dizer que nada adiantou, pelo contrário, ela ia de mal a pior. Então tem coisas que só o Senhor vai nos dar a vitória, só o Senhor vai resolver o nosso problema. E para finalizar aqui, vai dizer lá no capítulo 20, 2 Reis, capítulo 20, no versículo 1, Ezequias, naqueles dias, adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então ele adoece, uma doença mortal, e Deus manda com que o profeta Isaías vá visitá-lo e dê uma mensagem para ele: olha, põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Palavra muito dura que veio ali da parte do Senhor para o rei Ezequias naqueles dias, queridos. O que me chama a atenção é porque muitas pessoas pensam que às vezes Deus ali foi que determinou aquilo ali na vida de Isaías. Não, Deus deu apenas uma informação de que ele tinha contraído uma enfermidade mortal, que aquela enfermidade mortal iria, né, claro, levar ele à morte, e que ele aproveitasse e colocasse a casa dele em ordem. Deus não foi Deus que colocou a enfermidade e que determinou a sentença de morte ali para Isaías. Ele apenas, é como se ele estivesse apenas informando a Ezequias. E qual é a reação de Ezequias nesse momento? Ficou bravo com Deus? Ficou irado, com raiva, com amargura, reclamando e murmurando? Não. Ele poderia dizer ali: eu fui tão reto diante do Senhor, procurei ser correto nas minhas ações, nas minhas atitudes, agradar a Deus, e é isso que eu recebo, é isso que eu mereço. Ele poderia partir para esse lado aí, mas pelo contrário. No versículo 2, olha o que vai dizer: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Só isso aí, querido. Ele não falou muita coisa, não. Porque quando fala demais, é como se estivesse reclamando, né? Foi uma oração que ele fez, simples. Senhor, lembra-te, eu te peço, que o Senhor se lembre que eu andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E parou. E agora foi chorar. E aqui no versículo 2 registra que ele chorou muito, né? Chorou muitíssimo, chorou muito, se derramou ali diante do Senhor, se humilhou, meu irmão. E é isso que Deus quer que você faça. Deus quer que nós façamos, nos humilhemos diante dele, para que ele nos abençoe, para que ele nos exalte. E nesse momento aí, Isaías recebe então a resposta, né, de Deus através do profeta Isaías. E como eu disse agora há pouco, Deus não determinou que Isaías iria morrer daquela enfermidade. Ele apenas informou para que ele pudesse colocar sua casa em ordem. Talvez Deus permita, queridos, que venha, né, essas situações em nossas vidas. Talvez Deus permita e informa da sua enfermidade para ver qual seria a sua atitude. Ali, quando ele é informado, Deus esperou uma reação dele. E a reação de Ezequias foi a melhor possível. Foi uma atitude de fé. Não foi uma atitude de revolta. Ele tinha sido um bom rei. E ele responde com fé no Senhor, né? Então, que diante das enfermidades e também dos problemas da vida, nós não fiquemos reclamando, não fiquemos murmurando, mas que procuremos confiar e clamar sempre pelo socorro do Senhor. Em João 16:3, Jesus disse o quê? Que nós passaríamos por aflições. Ou seja, Jesus está dizendo ali que nós vamos passar por vários tipos de problemas.
Nós vamos ser afligidos por vários tipos de situações nesse mundo. Mas o que fazer quando estivermos passando por estes momentos? O que fazer quando estivermos diante dessas situações, sendo aflitos, sendo afligidos, melhor dizendo, e estivermos ali aflitos? Jesus nos convida a quê? A olharmos para Ele. Jesus diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando Ele diz tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, Ele está nos mandando olhar para Ele, naquele que venceu o mundo. E quando olharmos para Ele, nós olharmos com bom ânimo, porque nós estamos olhando para quem venceu. Nós não estamos olhando para quem foi derrotado. Então não perca mais tempo não, querido. Para onde você tem olhado ao passar por tantos problemas na sua vida? Olhe para aquele que tem a solução para o seu problema. Jesus veio e morreu para levar os nossos pecados e para nos dar a solução dos nossos problemas. Ele é o caminho. Jesus é a vida. Jesus é a verdade. Sem Ele, ninguém tem acesso ao Pai. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus possa estar nos dando esse coração humilde, esse coração de reconhecimento de que sem Ele nada somos, querido. Sem Jesus, sem Deus, sem as nossas vidas, nada somos. Nós precisamos ter esse reconhecimento e sermos sempre gratos por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a toda a sua família.